Vamos para o mata-mata, senhoras e senhores. Falamos de camisa 9 de seleção brasileira. Após Ronaldo, quem foi o melhor camisa 9 da seleção? E camisa 9 aqui é literal, tá? A produção não foi atrás da função camisa 9, foi atrás dos jogadores que vestiram a 9. A gente Romário, poderia... que era 11, se fosse o caso. Exatamente. É o que a produção a gente fez, poderia ter o Firmino, por exemplo, mais recente, mas o Firmino não usou a 9 em nenhum momento, né? Que coisa, velho. Agora eu fiquei... Agora é o você ficou literal, triste? aquele do Marcelo Adnet, que é A maravilhoso. produção pegou o que pra mim seria a final e tacou logo na primeira fase. Ó, não Luiz Fabiano e Fred. Eu imagino que o Formiga esteja falando dessa Sorteio, possível Formiga, final. você sabe que é Pra sorteado. mim- Luiz Fabiano foi nosso atacante na Copa de 2010, o Fred na Copa de É 2014. por isso que teria que ter sorteio Estava dirigido. em 16 Pra com mim, a final era essa. Eu já algumas vezes fiz esse debate. Eu acho o Fred mais jogador que o Luiz Fabiano. Também. Mas na seleção, eu acho que o Luiz Fabiano jogou mais que o Fred. Inclusive, ele chegou muito bem em 2010. Era meio que inquestionável. Sem dúvida. E fez uma Copa boa. Muito A seleção de 2010, Dunga à parte, os números que tinha e a forma como jogava, que era um time mais de transição rápida, mais reativo. Inclusive, eu acho que era uma seleção... Você tinha a Espanha, que era um modelo muito próprio. O Brasil, ele meio que tentava ser uma contra-resposta àquele modelo. Eu acho até que estava à frente do seu tempo, inclusive. E na Copa das Confederações conseguiu, né? Depois, né? Depois. Foi o segundo tempo de infelicidades controlando. né? Mas, cara, eu vou votar no Luiz Brasil é pra Fabiano final da porque Copa. é seleção. Mas se fosse jogador, eu prefiro o Fred, mas o Fred acho que nunca entregou na seleção o que o Luiz Fabiano entregou. O Luiz Fabiano fez gol contra a Argentina lá, tem atuação Nas eliminatórias forte. ele foi muito bem também. Ele foi... Cara, assim, Copa. ele não dava brecha. Não na tinha... Copa ele foi bem. Na Copa É ele que foi o muito Fred, bem. infelizmente, fez uma Copa horrorosa em 14. Terrível, né? Horrorosa. Não, e seja- Voavam ele de cone, lembra? Cone, Fizeram horrível, um tá? O plano de vontade. carreira era pro Fred ser o 9 em 2010. Ele estava em 2006 no banco. Sim, Em teoria, o Fred deveria ter sido o 9 em 2010. Eu acho que podia ter sido dele. E não foi nem convocado, né? Ele acaba sim. saindo do ciclo, volta depois para 14. Mas aí eu vou no Luiz Fabiano. Temos um voto para Luiz Fabiano. E aí, Giovana? Luiz Fabiano ou Fred? Então, é que eu acho que o Fred ficou muito marcado por alguns momentos, não é pacífico a palavra, mas talvez assim, sabe, um cara que talvez poderia ter feito um pouco mais, tentado um pouco mais, brigado um pouco mais. Apesar de fazer uma ótima Copa das Copa das Confederações de 13 foi fundamental. Mas eu acho que Ele e o o que Neymar. fica marcado mesmo é o que acabou acontecendo na Copa do Mundo, né? Que ficou peso muito maior. isolado ali, poderia ter tentado ajudar de outras formas e não fez. Eu acho que o Luiz Fabiano é um cara que eu prefiro por ser mais brigador, mas tirando aquela questão de bater o pênalti e ajudar na briga, tá? A questão de brigar mesmo dentro do jogo, de se propor, de se a bola não tá chegando, deslocar até um pouco mais e até muitas vezes exagerar quando ajuda na marcação, mas eu vou de Luiz Fabiano, porque eu acho que é um perfil que para a Copa do Mundo, falando de seleção brasileira, foi melhor. Pro meu time, eu preferiria o Fred, mas como estamos falando para a nossa seleção, eu vou de Luiz Fabiano. Em cima de tudo aquilo que foi falado, só para ganhar tempo. Pra mim aqui, eu já vou estar dando um spoiler do meu resultado. O Fabuloso é o melhor pós-Ronaldo. Muito difícil ter outro melhor que ele, mas Veremos. Vamos fazer aqui Na o nosso seleção, caminho. eu Na acho bem seleção, embaçado na mesmo. seleção. Na seleção, Potencial, tinham vários. é um grande Eu acho até que a centroavante, Luiz gente Fabiano. viveu uma carência aí de camisa 9, né? Sim, sim. E isso é... Teoricamente, estamos vivendo. esse lugar, ele deveria ter sido do Adriano. Sim. Sim. Depois do Ronaldo, era para ser o Adriano. Isso já estava engatilhado, né? Mas por N razões, não foi. Então, assim, o Adriano, ele para de produzir. A real é que o Adriano joga muito na seleção em 2004, parte da Copa América, e a Copa das Demais, Confederações em em 2005. Acabou. Porque a Copa dele é ruim, bem ruim, Não é boa, não. inclusive. Mas era para ser ele, só que não tem como, né? Inclusive em 2010. E aí ele não é pós-Ronaldo, porque ele encerra a passagem dele na seleção junto com o Ronaldo. Exato. Exato. Por Então isso ele que nem está- pega o que deveria ser a era de transição ali do Digamos, bastão. se estivesse eu, mesmo com todos esses senões, o Adriano é muito melhor que todos. Né? Chegamos a Gabigol e Diego Tardelli, aqui nessa parte de baixo, para enfrentar o Fabuloso. Quem passa aí, na sua opinião, Mauro Betting? Nossa.
Pô, adoro os dois, até pela versatilidade de ambos, né? O Tardelli a partir da esquerda, o Gabigol a partir da direita, não são só 9, né? Tem muita qualidade. O Tardelli tem uma velocidade impressionante que nem sempre é reconhecido, o Gabi tem toda essa habilidade e tal. Mas em termos de seleção, que partidas você pode lembrar do Gabigol? Em termos de seleção, que partidas você lembra do Diego Tardelli? E eu lembro do Diego Tardelli um pouquinho mais, porque do Gabi o sentimento de frustração muitas vezes me foi maior, até porque os times também não ajudavam e ele também não ajudou os times, inclusive internamente, o que fez ele ficar muito tempo fora da seleção. Assim, se você pedisse um deles, eu escolheria o Gabigol para o meu time. Para a seleção, por exclusão, vou de Tardelli. Eu me lembro que em 2009, ano que o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, o Galo estava brigando pela liderança do campeonato e perdeu o Tardelli por conta da seleção em vários jogos. E naquele momento a gente não tinha pausa da data FIFA, né? E era um momento que o Tardelli tinha ali uma relevância dentro da seleção. E mesmo assim não acrescentava tanto para a seleção. E mesmo assim não Mas acrescentava acho que ele teve tanto. bem mais relevância na seleção e mais convocações do que o Gabriel. Teve mais momentos, assim, o Gabriel nunca foi nem com cara de titular da seleção. O Tardelli A gente falava do Adriano agora há pouco, aquele campeonato de 2009, Adriano e Tardelli foram os artilheiros com 19 gols. O Gabriel, eu acho ele um personagem muito mais legal. Eu acho que ele é mais ídolo, assim, proporcionalmente falando, ele desperta mais coisa das pessoas, mas eu acho o Tardelli mais jogador. Tardelli foi excelente jogador. E na seleção também, então eu vou votar no Tardelli. É que muitas vezes o Tardelli no clube, pequena, né? ele não fazia a função de 9, né? Sim. E talvez isso Os tenha dois também, jogado né? contra ele na seleção, né? Pode ser. O Os dois, próprio Gabigol também, né? Sim, os dois. Seu voto, Giovana? A seleção brasileira não tem o que falar. O Gabigol, a base é pouca, foram poucos jogos, em minutos então menos ainda. Tem que ser o Tardelli. Então temos Diego Tardelli E esse- avançando na chave E esse aqui. lance aí de ser ídolo, é ídolo do Flamengo, né? Mas tem um monte de gente que também não gosta dele pelo mesmo motivo. Também, mas ao mesmo tempo ele tem com as crianças, né? A gente viu até aparecendo naquela Supercopa, Recopa Sul-Americana, o Gabi tem um carisma muito grande. Impressionante. Muito impressionante. Mesmo, às vezes até irrita tal, mas os caras gostam. Quer dizer, irrita, adoraria que ele jogasse no meu time e odeio que ele jogue no outro. Chegamos a um duelo recente aqui, ó, de Gabriel Jesus contra Richarlison. Jogadores de mesma geração, Pra mim é pouco tempo, últimos ó. titulares aí em Sinceramente. Copa Então, do Mundo. O Gabriel Jesus, até a bola rolar na Rússia, era o artilheiro da era Tite, da Neymar. Eu diríamos assim, em eliminatórias, Gabriel Jesus, em Copa do Mundo, Richarlison. Mas para não ser assim, né, tem que postar num, eu vou dizer que num grande momento o Richarlison foi mais importante, né, e o Gabriel Jesus em 2 Copas, inclusive na segunda por lesão. A primeira ele foi um pouco sacrificado taticamente, mas mesmo assim devia ter feito mais. Eu vou com o Richarlison. Eu acho que Surpreende. assim, dizer que o Gabriel Jesus não deu certo na seleção é um erro, né? Você pegar só o recorte de Foi em Copa do Mundo tipo o Fred e 14. falar, né? Porque, de fato, né? Se eu pegar números dele aqui, ó, 59 jogos, 19 gols. E lembrando que ambos... 31 participações diretas em gols, né? Lembrando que tanto o Gabriel Jesus quanto o Richarlison jogaram de 9, de 7 e de 11. Pontas Em funções, e de né? 9, na seleção, né? Mas o Gabriel Jesus foi muito mais sacrificado nesse lance Sim, de ajudar sim, o sim. sistema defensivo Com do que o certeza. Richarlison. Acho que só por isso, assim, só por essa doação também que muita gente não viu, mas que foi de extrema importância em vários momentos para o Brasil, inclusive na Copa, eu vou de Gabriel Jesus. Também acho que a base dele é muito maior do que em comparação com a do Richarlison. Poupa tempo aqui, Formiga. Eu me surpreendi Não, ali. Eu acho que a Copa do Richarlison, que tem 2 bons jogos, ou 2 bons momentos, né? Que é a estreia e depois acho que ele faz um gol contra a Coreia e tal. Mas eu acho também, num geral, pouco. Ele teve ali um momento, teve o gol mais bonito da Copa. O Gabriel nunca teve esse momento, mas teve uma Copa América excelente em que ele ressurge. Teve eliminatórias que o Richarlison não teve. Assim, 18 ele foi brilhante. eu acho que o Gabriel Jesus jogou melhor por mais tempo e eu acho ele mais jogador que o Richarlison, assim, Também muita acho. coisa. Mas o Richarlison até, em vários momentos, como ponta mesmo, ele representou muito bem. Eu acho que o Richarlison não teve nenhum jogo abaixo da média. O Gabriel teve em momentos difíceis, mas também porque é sacrificado. Quando o Brasil é campeão da Copa América, lá sem o Neymar e tal, o Gabriel Jesus joga muito. Sim. E do lado de campo. Inclusive fazendo gol Números decisivo, dos esse gol nossos decisivo. últimos camisas Contra 9 a Argentina é ele, o gol é dele, se eu não me engano, a jogada é dele. A jogada em dele. Copa do Mundo. Luiz Fabiano, 3 gols em 2010. Fred, 1 gol em 2014.
Aquele gol contra a Austrália, né? Camarões. Camarões? A bola sobrou e fez gol. É verdade, verdade. A Austrália foi em 2006. É verdade, tem razão. Gabriel Jesus, nenhum gol em 2018. Contra a Austrália ele entra, né? Em 2006, é verdade. Richarlison, 3 gols em 2022. A pergunta é quem deveria ser o nosso 9 para a próxima geração, 2026. Só sei que Aqui o Gabriel Jesus passou. panorama meio desértico mesmo. Pois é. Chegamos ao último duelo entre Wagner Love e Alexandre Pato. E aí, Formiga? Cara, é um duelo do que poderia ter sido e não foi, né? O Pato tem um começo meio avassalador, faz gol na estreia, tem algumas atuações interessantes ali. O Wagner Love, acho que com convocações pingadas. Difícil, porque hoje a gente olha para o Pato como uma decepção e tal, não sei o quê. Mas eu acho que ele atingiu um nível que o Wagner Love nunca chegou nem perto, né? Então, para mim, é Alexandre Pato. É Alexandre Pato mesmo com a frustração, da minha parte. Porque teve bons momentos, né? Que descolaram bastante do que a gente pode considerar de bons momentos do Wagner Love. E o Wagner Love bem, ótimo jogador. O Wagner hoje, Love né? tem títulos com a seleção, né? Em 2004 aquela ele tava, Copa né? América, né? Sim. Contra a Argentina, né? Ele não era titular, mas enfim, participou do grupo 2007, né? Contra também, a Argentina. que aquele do time do Dunga, também inesperado, né? Que era uma baita Argentina completa. O Brasil não era o time completo e mete 3-0 na final lá na Venezuela. Eu vou com o Pato, mas ainda com o com Batista é esse jogo. Jogou exatamente. 25 partidas do Wagner Love com a camisa da seleção. Quantos gols? Principal destaque dele, foram 9 gols, o principal destaque dele é a Copa América de 2007, Pato? sobre a Argentina. E os números do Pato na seleção? Tô chegando aqui, ó. Pato poderia ter sido 9 da seleção da década de 2010. Totalmente. Lesões, disputou 28 jogos. Quantos gols? Eu não tenho o número de gols. Legal. A produção vai atrás. De repente aqui. ele não fez. Tô procurando aqui, lembrando, foi... Pato ficou devendo. 10 gols aqui. 29 jogos e 10 gols. O 28 números jogos e 10 parecidos. O gols. Love foram? 9 gols. 9 gols. Em Em quantos jogos? 25 jogos. É, Menos praticamente jogos a mesma- e um gol a menos, né? Praticamente a mesma Mas é média. uma talvez média bem- muito próxima. Bem próxima, né? Tá válido aí, então, voto para Alexander the Duck, o Alexandre Pato. Fabuloso contra Tardelli. Poupa tempo aqui, galera? Sim. Poupa tempo. Luiz Fabuloso, Luiz né? Fabiano. Não tem nem muito o que falar. Luiz Fabiano avança para a decisão. Do outro lado, Cara. Pato contra Gabriel Jesus. Alguma observação? Pra mim também é pouco tempo. Nem é a discussão de jogador, mas é o que entregaram na seleção, acho Sim, é incomparável. Gabriel Jesus. Sim, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Triplo voto rápido, então, e veloz para Gabriel Jesus. E aí aí chegamos à final. E aqui, obrigatoriamente, a gente tem que discorrer um pouquinho Mas não muito, né? para trazer um campeão. Na opinião de vocês, a Copa do Mundo faz muita diferença? A trajetória, É interessante. ciclo de Copa, eliminatórias? Eu acho que em tudo o Luiz Fabiano foi melhor que o Gabriel Jesus. Não sei se em tudo, não. Mas assim, o Gabriel, por exemplo, o Luiz Fabiano é 9-9. O Luiz Fabiano só pode jogar de 9. Só Não, jogou não, de digo 9. em tudo, assim, no que ele falou, que era ciclo, Sim. Copa do Mundo, Eliminatórias, eliminatória. trajetória. Foi. Eu acho que em tudo ele foi melhor Embora do por que menos o- tempo também, né? Também é um dado a se considerar. O Gabriel Jesus ainda está num... Evidentemente, agora está chegando não para o treino hoje, como já está com a Monique Danella, mas estará disponível. E ainda tem potencial e até idade para se recuperar, né? É que o Gabriel Jesus, ele conseguiu, lamentavelmente mesmo, algo que, assim, por exemplo, Dunga, execrado imerecidamente em 90 para ser o capitão de 94 e vice-campeão em 98, também como capitão. O Gerson foi, não vou dizer que merecidamente, mas o Gerson, como todo o Brasil, fez a Copa horrorosa em 66, mas foi brilhante como em quase toda a carreira em 70. Acaso de superação. O Gabriel, foram 2 Copas muito abaixo. Se vai se Porque recuperar ou não. ele é não reserva, sei. né? Ele é titular em um e reserva na outra. E... Não, mas ele entrou e ele se lesionou, quer dizer, agora, na última, né, no Catar. Mas assim, a primeira Copa foi muito decepcionante, né? Enfim, mas é Luiz Fabiano e tal, mas eu acho que o Gabriel Jesus, se você perguntar, bom, meu time, claro, um é no título do Palmeiras, outro do São Paulo, não é essa a questão, mas assim, para fazer gol, o Luiz Fabiano, mas talvez como opção É que o pela Luiz Fabiano versatilidade do Gabriel também Jesus. foi mais centroavante, né? Ele era só 9. Centroavante. O Gabriel Jesus pode ser 9, 7 ou 10. Se bobear até no final da carreira, pode ser até parece 7, 11, 9, pode até ser um 10. Tem enquete nova, ó. Gabriel Jesus deu certo na seleção? Por enquanto, 56% dos votos dizendo que não, 44% dizendo que equilibrado. sim.
Lembrando que ele ainda tem lenha para queimar, tanto que acabou de ser convocado aí para a vaga do Antony pela primeira vez pelo Diniz, né? Para esse Eu novo acho que tem ciclo. potencial de dar certo com o Diniz, assim. Ele é um Também. atacante associativo, bom passador e tal, vamos ver, não sei. Ajuda. É. Então tá ali, ó. Luiz Adriano. Luiz Fabiano. Não, era O um atacante campineiro é o nosso campeão do mata-mata de hoje, após Ronaldo, melhor camisa 9 da seleção brasileira. Eu acho que ainda tinha outro detalhe, é que o Ah. Luiz Fabiano, ele, quando saiu, ele ficou mais tempo no Brasil, né? O Gabriel Jesus, assim, é muito pouco tempo aqui, vai embora Um e ano e meio. constrói tudo fora. O Luiz Fabiano tinha uma proximidade muito maior com a memória E do na Europa, torcedor e no tudo. primeiro momento ele foi Total. mal na França, quando ele vai para o CB ele vai bem e tal. Mas teve uma identificação enorme e mereceria com o São Paulo.